Olá, bem-vindos aos nossos pensamentos em voz alta para a série Weekly Thoughts, um espaço onde partilhamos diferentes temas com o comentário dos embaixadores, dos conselheiros e membros da Empower Brands Community. E neste episódio tenho o prazer de contar com a reflexão de Carlos Pedro Pereira, responsável global de marca e patrocínios da Galp e também membro da Empower Brands Community. Olá, Carlos, Pedro, que bom que aceitaste o meu desafio. Foi isso mesmo. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem. Olá, um especial olá para ti, Maria José. É um prazer aceitar, ser convidado e aceitar vir aqui falar convosco. As marcas são o que nos une e fazem parte das nossas vidas diariamente. Nem nós sabemos às vezes quanto fazem parte das nossas vidas nos pequenos gestos. E aquilo que tentamos, pelo menos nós na Galp, é que façamos esse dia-a-dia com as pessoas, mas que acima de tudo também sejamos relevantes para a vida das pessoas. E é verdade que os temas que normalmente temos aqui em reflexão são uma escolha dos nossos comentadores, mas esta semana acabei mesmo por pedir ao Carlos Pedro para vir falar de um tema que faz muito parte da sua área profissional e agora que estamos a entrar em julho, há 2 anos atrás estaríamos todos aqui já a fervilhar para começar a ir buscar os nossos passos de imprensa, no meu caso, para começarmos a assistir aos festivais de verão, a esses eventos que são tão importantes e que unem muito as marcas ao consumidor, são oportunidades muito interessantes de relacionamento. Carlos Pedro, como é que tu, que estás à frente de um departamento que faz exatamente ou que tem exatamente que pensar esta relação, que trabalha estes territórios como o desporto, como a música, como é que tu tens reinventado esta relação da marca, não havendo essa possibilidade, no fundo? Por um lado, eu sou um crente, um believer, e portanto atrás de mim tenho o Cascol da Seleção, da qual nós somos patrocinadores há mais de 22 anos e que felizmente este ano alguma coisinha temos conseguido fazer, quer na campanha de apoio, quer em algumas ativações, obviamente nada comparado com o que seria um ano normal, pré-pandemia. E depois também tenho ali um chapéu, que era um chapéu, um Panamá, que nós tínhamos adquirido e que temos, e que vai ser usado na edição de 2022 do Rock in Rio, mas tínhamos pensado para 2020 e, portanto, com muita pena nossa, tivemos que adiar o ano 2020 todo, e confesso que eu tinha, em outubro, novembro de 2020, tinha pensado, ok, não se fez este ano, mas bora lá, vamos lá voltar a pôr isto tudo nos eixos, em 2021 vai-se fazer. Infelizmente, ainda não foi em 2021, mas agora não há 2 sem 3 e a terceira vai ser de vez, portanto, acredito muito em 2022 em fazer isto. Para as marcas, este interregno de contacto poderia ser encarado de 2 formas. Uma primeira que é, podíamos ficar à espera, e agora esperamos até nos deixarem fazer e vamos tentando aqui e ali, fazendo com que a marca esteja próxima das pessoas de alguma forma. Era um caminho que não foi o que nós seguimos, ou então perceber como é que nos podemos reinventar, ou seja, se o território que tínhamos escolhido estrategicamente para estarmos mais próximos da comunidade, para impactarmos diretamente as pessoas, se não estão a acontecer, isso não, como não aconteceu em 2020 e agora em 2021, então temos que nos reinventar, porque aquilo que nós não podemos, enquanto marca Galp, aquilo que nós não podemos é não continuar próximos das pessoas. E acima de tudo aquilo que pensámos e aquilo que cedo nos apercebemos o ano passado, em 2020, quando toda a gente foi para casa, cedo nos apercebemos que acima de tudo, mais do que sermos uma marca que também quer estar neste entretenimento e provocar boas sensações e experiências inesquecíveis às pessoas, acima de tudo o contexto mudou com a pandemia e ao ter mudado, nós também temos de ter esta capacidade e esta agilidade de nos conseguimos moldar aquilo que é o contexto e o enquadramento que estamos a viver. E fizemos no ano passado e tal como estamos a fazer este ano, ou seja, não podendo ter o ano passado os eventos de seleção ou os eventos de música nos quais a Galp participa, e um deles é o Rock in Rio, que ainda por cima é um evento muito transversal, muito grande, e no qual nós esperaríamos, obviamente, impactar muita gente e estar próximo do nosso público. Não havendo isso, o ano passado o que fizemos foi uma iniciativa que foi o Caminhão da Esperança, onde basicamente canalizámos todo o nosso esforço para um caminhão, em parceria com algumas outras entidades,
para um caminhão que na altura da testagem, a testagem não era, acontecia só nos grandes centros urbanos e as zonas mais remotas e interior do país estavam esquecidas e era preciso fazer esse rastreio o mais rapidamente possível para perceber onde é que estavam os focos de potencial contágio, e aquilo que fizemos foi, durante um mês tivemos um caminhão na estrada a fazer os testes em todas essas regiões mais remotas de Portugal, e assim obviamente ajudámos a comunidade para continuássemos a ter a nossa presença junto às pessoas, mas agora com uma relevância totalmente diferente. E já este ano, dando o exemplo, quando percebemos que mais uma vez não iriam haver os nossos eventos onde estamos associados à música, então pensámos mais uma vez de que forma é que podemos fazer. Obviamente são anos distintos, 2020 estávamos todos a fechar e havia um grande desconhecimento sobre a pandemia e portanto o incentivo era para ficar em casa. Agora o incentivo é um bocadinho para desconfinar, obviamente, com todas as medidas de segurança e cumprindo tudo o que a Direção-Geral de Saúde nos recomenda, mas agora já estamos numa segunda fase, a fase de vacinação, fase de voltarmos à normalidade. E aquilo que fizemos e que pensámos este ano foi num formato de estarmos próximos das pessoas, de sermos muito relevantes com aquilo que é o objetivo da nossa iniciativa, mas acima de tudo trazermos connosco as pessoas e trazê-las como não têm que fazer nada mais do que aquilo que é a sua vida. Nós até estimulamos a que façam mais disso e lançámos a iniciativa, a 16 de Abril, a iniciativa de Todos os Passos Contam. E a iniciativa de Todos os Passos Contam é uma iniciativa simples, é feita em parceria também com um órgão de mídia, que é a TVI, neste caso, que se associou connosco, mas acima de tudo em parceria com o Banco Alimentar. E para quê? Sabemos que o contexto atual tem esta particularidade de algumas pessoas, com os efeitos da pandemia, com a falta de trabalho ou com os seus negócios fechados, passaram a ter dificuldades em ter as suas refeições, ou passaram a tomar uma refeição por dia. E aquilo que nós fizemos com o Banco Alimentar e que foi o nosso grande objetivo foi chegarmos a um acordo com o Banco Alimentar e então a Galp vai doar 1 milhão de refeições, ou seja, 1 milhão de refeições que vão servir para alimentar 1 milhão de bocas com essas refeições. E como é que o fizemos? Incentivámos as pessoas a correrem, a caminharem ou a pedalarem, fazerem os seus registros nas suas mais diversas aplicações, enviarem para o site que criámos a propósito de Todos os Passos Contam, e por cada quilómetro percorrido por qualquer um de nós, nós entregamos uma refeição por cada quilómetro e entregamos uma refeição ao Banco Alimentar. Lançámos a 16 de Abril, estamos a falar numa iniciativa que já está a durar, já está a entrar no seu 3º mês, está perto de ser concluída, estamos com cerca de 900 mil quilómetros percorridos pelas pessoas, o que significa que mais 100 mil quilómetros e atingimos a marca que nos predispusemos no início, de oferecer 1 milhão de refeições, e que tem de facto ajudado muito esta instituição que é o Banco Alimentar, e ajudado as pessoas. E o tema é, a temática e a iniciativa é muito relevante para a vida das pessoas que precisam dessa ajuda e, acima de tudo, é muito fácil para todos nós podermos sentir que estamos a ajudar. E, portanto, isto deixou de ser uma coisa que é a Galp que está a fazer, mas somos todos nós numa iniciativa que a Galp está a promover, que é totalmente diferente. Só para te dar uma noção, por exemplo, os colaboradores Galp já corresponderam a quase cerca de 100 mil quilómetros. Portanto, há muitos colaboradores que todos os dias vão correr, todos os dias vão pedalar, fazem o seu exercício, ou seja, apelamos também a esta lógica da vida saudável, e obviamente que é isto que nós queremos, é ser relevantes dentro daquilo que é o contexto atual. E, portanto, saímos um bocadinho, ativamos a nossa marca de uma forma um bocadinho diferente, para nós com uma responsabilidade social diferente, porque é para isso que também nós, enquanto marca, temos esse desígnio, mas quando não pode ser o entretenimento da seleção ou da música, onde são os nossos territórios que tínhamos escolhido por eleição para estar perto das pessoas, então que seja através de responsabilidade social. Isto não significa que para o ano, quando a normalidade retomar e voltarmos a ter o Mundial de Futebol e aí sim voltarmos a ter o Rock in Rio e todos os eventos musicais nos quais nós participamos, não significa que não deixemos na mesma de ter
alguma outra iniciativa, algum outro projeto que tenha uma causa por trás em termos de contexto e relevância. Fica a aprendizagem, não é, Carlos? Claro. Resultou, funcionou, as pessoas aderiram e, portanto, no fundo, o que a Galp e a tua experiência, neste caso em particular, tu próprio acabas por fazer é a transferência do investimento dos patrocínios num determinado território para um outro território que faz muito mais sentido neste momento para as pessoas, para os portugueses, e de alguma maneira não vais deixar que essa aprendizagem, que essa experiência não seja tida em conta no futuro, não é? Não, claro, lógico, ou seja, para nós será sempre e cada vez mais importante que tudo o que façamos tenha relevância na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo, não é uma lógica da ativação, mas é uma coisa mais pequena que lançámos também em ano de pandemia, que foi em algumas estações de serviço que nós temos, lançámos um serviço que é o Dog Wash, onde basicamente aquilo que disponibilizámos no sítio onde vamos com os nossos carros poder lavar o carro, ou a nossa moto, podemos lavar a nossa moto, podemos levar o nosso animal, o nosso cão, o nosso animal de estimação, e podemos levá-lo com todas as condições, em segurança, e deixamos de sujar em casa, ou seja, e parecendo que não, é nestas pequenas coisas que as marcas se tornam mais relevantes para a vida das pessoas, porque de facto podemos pensar, mas por que carga d'água, não é? A Galp agora lançou um serviço que é para lavar o meu animal doméstico, e a pergunta que nós fazemos é, por que não? Por que não utilizar a infraestrutura que nós temos e a capilaridade de estarmos perto de toda a gente, para sermos algo mais do que aquilo que as pessoas estão habituadas a nos conhecer, e esse é o nosso desígnio, é cada vez representarmos mais na vida das pessoas. Até porque há muita gente que não tem condições para lavar o seu animal em casa, não é? E portanto aí está também a utilidade desta ideia e deste conceito. Carlos Pedro, eu regressava outra vez aqui à questão dos patrocínios e do território, no fundo, dos espetáculos. Também saiu já a notícia de que vai haver um certificado digital relativo à Covid, que vai poder ser utilizado não só nas viagens internacionais, mas também para ir aos jogos de futebol e aos espetáculos. Neste caso eu dou mais ênfase aqui aos espetáculos, mas há outra coisa que também provavelmente tu podes partilhar connosco e podes comentar, que é como é que tu viste esta indústria do entretenimento, nomeadamente a indústria dos espetáculos, dos festivais, com esta falta de dinâmica e de relação com as marcas, não é? Porque a verdade é que houve a necessidade de transferir esse investimento para mais tarde, não é? Acima de tudo, o meu primeiro pensamento, e porque obviamente trabalho na área, trabalho no meio e conheço, temos muitos parceiros e portanto não é uma história longe, aquelas histórias que nós sabemos que isto aconteceu ali, alguém está a passar dificuldades, não, são histórias próximas. Acima de tudo, o que nós tentámos enquanto marca com os parceiros com quem tínhamos relações estabelecidas, aquilo que tentámos fazer foi não colocar mais um nó na corda. Muitos destes promotores ficaram com a corda, e dos músicos, etc., ficaram com a corda um bocadinho mais apertada na garganta. Agora, acima de tudo, eu, enquanto profissional, sou muito solidário com esta área, que foi uma área muito devastada, ou seja, a área toda da cultura, onde a música se insere, onde os espetáculos se inserem, onde o futebol se pode inserir, foi muito devastada, e eu imagino que para a maior parte destes promotores esteja a ser, de facto, difícil fazer a conta dar positiva. Ainda há pouco tempo nós tivemos uma ação com uma rádio, e quando falámos com essas pessoas, com quem temos também uma parceria, as pessoas disseram-nos que iriam ter um leilão solidário para ajudar, inclusivamente, as pessoas do audiovisual, aquelas pessoas que estão atrás, que ninguém vê, não é? O cameraman, as pessoas que preparam, fazem as edições, etc. E que nos concertos, nos espetáculos, trabalham, fazem iluminação, fazem tudo aquilo, montam todo o espetáculo para que depois nós possamos desfrutar dele e ver o artista que queremos ver. E nós, foi na hora que respondemos, tínhamos aqui, porque o contexto é agora, tínhamos aqui uma camisola da Seleção Nacional autografada por todos os jogadores que foram para o Euro, e demos, e o leilão ontem, a camisola já em 600 euros, obviamente é uma contribuição pequena, mas queremos contribuir, acima de tudo, com os parceiros com quem temos relação, tentamos durante este tempo não desonrar os nossos compromissos, adequá-los obviamente à medida destes adiamentos que têm sido feitos, mas tentando sempre perceber
que eles precisam da ajuda. E isto, para mim, que agora as coisas vão começando a abrir. O apelo que eu faço é para todas as pessoas, e percebo que haja pessoas que podem ter mais receio de sair de casa, outras menos. Eu quase que diria para aquelas que não têm receio de sair de casa, que têm menos receio de sair de casa e que ainda conseguiram manter condição económica, vão ao cinema, vão ao teatro, vão aos concertos que começam a haver, vão às exposições, porque toda esta área tem uma série de pessoas invisíveis a trabalhar nelas que dependem destas bilheteiras, dependem destes apoios das marcas para receberem o seu ordenado, para levarem, como eu digo muitas vezes, não é? Para terem o dinheiro para comprar o leitinho para os seus filhos. E, portanto, para todos nós que, de alguma forma, possamos não ter sido tão afetados, retomemos com todas as condições de segurança necessárias, mas retomemos, façamos com que esta indústria, principalmente, que foi muito assolada, tal como a indústria do turismo, por exemplo, que comecemos a pôr a economia a funcionar para que se possa manter e que as pessoas possam manter estes postos de trabalho. E na tua opinião, este certificado é já uma luz ao fundo do túnel? Eu acho que o certificado, acima de tudo, eu acho que tem dois lados. Tem um lado muito prático, individual, que é nosso, não é? Eu amanhã, tendo o certificado, vou viajar, apresento o certificado, é digital, portanto, estou à vontade para passar a ter uma vida normal. É um bocadinho como ter um passaporte e queremos entrar num avião e ir para um país fora da Europa. Temos que ter o passaporte, é o que tem que ser e, portanto, ninguém questiona. Metemos o passaporte na mala, vamos viajar e sabemos que aquilo, na prática, é um salvo-conduto para nós chegarmos a algum lado. Portanto, o certificado, para mim, tem este lado mais individual nosso, que é ótimo. Portanto, posso retomar a minha vida e, acima de tudo, acho que tem este lado mais coletivo, mais empresarial, que aí sim acho que é fundamental, porque se em 2022 disser assim, toda a gente tem um certificado digital, pode ir à vontade, porque está vacinado, porque está imunizado, etc. Pode ir a espetáculos, eu diria que isso para um Rock in Rio, para uma seleção nacional, para um estádio, para um pavilhão que leva a concertos e que vive disto, eu diria que é o ouro sobre azul. Isso só peca por tardio, era ótimo que tivesse começado antes e pudéssemos ter mitigado isto há mais tempo atrás. Não tendo, temos que aproveitar essa onda, mas acho que é de facto uma notícia muito positiva ter este certificado que de facto basicamente é um passaporte de segurança, no fundo. É um passaporte de segurança a dizer, como dizem os nossos parceiros brasileiros, está liberado, portanto está liberado, vamos embora, pode entrar, está liberado, exatamente. Carlos Pedro, muito obrigada pelo teu contributo para se pensar nestes desafios e em possíveis caminhos também para ajudar a cultura e para continuar a manter esta relação mais emocional entre o consumidor, entre as pessoas e entre as marcas, que passa exatamente por outros territórios. A pandemia vem-nos mostrar isso mesmo, não é? Quando é preciso, tem que ser prestado noutros territórios e, neste caso, obviamente, a parte da solidariedade, da responsabilidade social foi também um território muito importante nas vossas iniciativas. Mais uma vez, obrigada, mas não vamos terminar, e até porque estivemos a falar de cultura, mas também podes sugerir algo de lazer, sem que nos deixes aqui a tua sugestão. Eu tenho aqui duas sugestões para deixar. Aliás, o meu apelo há pouco já foi uma sugestão um bocadinho mais genérica, que é para quem esteja à vontade, quem queira e possa, que saiam de casa e desfrutem da oferta cultural que já começa a haver. Eu vou dizer aqui esta frase, tive com um grande amigo meu, que estávamos a falar sobre este impacto de haver ou não haver os eventos culturais, ou seja, se me faz falta na minha vida para eu sobreviver. Não me faz falta na minha vida sobreviver, mas dá-me mundo e enriquece a minha vida. E este meu amigo dizia uma frase muito engraçada, dita por Jesus Cristo há 2000 e qualquer coisa anos, que é uma frase que nem só de pão vive o homem. E este é um bocadinho os tempos que temos que viver. Podemos viver sem espetáculos, podemos viver sem cultura. Podemos. Não é a mesma coisa. Não ficamos tão enriquecidos enquanto povo. E, portanto, deixo duas sugestões. Uma da área da música, que é o Festival Lusco Fusco. Obviamente é com as normas todas, DGS, lotação, testes à entrada, máscaras, o que for. Mas vão ter muitos artistas portugueses e, portanto, os artistas e os seus técnicos, e, portanto, recomendo o Festival Lusco Fusco. E depois porque acho que o riso faz parte da vida, e depois deste período de provação até que tivemos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, sugeria
creio que é no Casino de Lisboa que está, a peça que deu para o torto, que é uma comédia muito engraçada. Sugeria que se fosse, porque é 1h30 bem passada a sorrir, e quando sorrimos a vida corre com mais alegria. É isso mesmo, e Carlos Pedro, como tu dizias e muito bem há pouco, ficamos todos muito mais ricos na alma, no Exato. espírito e na nossa criatividade, porque a cultura traz-nos isso, ajuda-nos a ter criatividade também. Carlos Pedro, muito obrigada, foi um Muito prazer, obrigado, eu. com toda a certeza vamos voltar a repetir esta conversa, porque Vamos obviamente na embora. qualidade de membro da nossa Empower Brands Community, de vez em quando eu vou com certeza desafiar-te para vir aqui a comentar mais temas. Um beijinho muito grande e obrigada mais uma vez. Obrigado, Maria José, obrigado eu, e obrigado por esta conversa. Nunca é demais lembrar que é importante subscrever o nosso canal, ativar as notificações para não perder as nossas estreias regulares, aliás, e todas as novidades do channel, que agora também está no Spotify. Esta conversa que eu acabei de ter com o Carlos Pedro Pereira da Galp, pode ouvi-la se quiser através de podcast no Spotify. Fique bem, em segurança e com os nossos conteúdos de excelência.